Saúdo a você, querida irmã, querido irmão, querido telespectador, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje examinar a respeito da lei. Nós estamos hoje seguindo a Jesus Cristo ou estamos seguindo a lei que foi dada a Moisés? Nós estamos seguindo o Velho Testamento ou nós estamos seguindo o Novo Testamento? Estamos seguindo parte de um, estamos seguindo parte do outro, deixamos um, estamos seguindo só um. O que está acontecendo? Porque existe muita confusão. Muita gente fica falando dos 10 mandamentos e dos mandamentos de Deus e das ordenanças da lei e das coisas da lei. Será que isso se aplica hoje, depois que o Senhor Jesus Cristo nos salvou, entregou o seu sangue por nós, abriu a porta da salvação? Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno, que passou também pelos dias de sua carne, onde teve todo tipo de tentação, porém sem pecado. Será que esse sacrifício mudou alguma coisa? Então nós vamos ver hoje, iniciando aqui no Evangelho de São João. Você vai anotando aí os versículos e complemente este estudo na tua casa, na tua igreja. Vamos ler no Evangelho de São João, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18, que assim dizem: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Vamos meditar nesse versículo 17. A lei foi dada por Moisés. Foi dada por Deus através de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, o que era a lei? A lei foi dada por Deus para o povo hebreu e serviu de guia, serviu de aio, para até que viesse aquilo que era perfeito, que é Jesus Cristo. Era a sombra da perfeição. A perfeição é Jesus. A sombra do corpo de Cristo é uma representação, essa explicação que a palavra nos dá. Vamos ver em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 1 em diante, até o versículo 10, diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, porque queriam se circuncidar, porque havia sido dada a Abraão a ordem de circuncisão, mas foi dada também a Moisés e fazia parte da lei. As pessoas queriam se circuncidar, mas foi falado: aquele que quiser cumprir uma partezinha da lei, tem que cumprir ela toda. E se alguém quiser se justificar pela lei, como nós vimos aqui, se alguém quiser se justificar pela lei, da graça tendes caído. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Capítulo 5, versículo 4 do livro de Gálatas. Na tua Bíblia está escrito da mesma forma. Eu
Peço que você examine a Escritura. Você está querendo se justificar pela lei, obedecendo preceitos do velho mandamento, quando tudo se fez novo. Jesus é nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, para continuar naquela mesma lei, naquelas mesmas ordenanças. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Agora Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E Ele nos deixou 2 mandamentos, em Mateus 22, capítulo 22, versículo 40. Destes 2 mandamentos, depende a nossa salvação, depende tudo que existe, depende de sermos servos ou não de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos fazer a vontade de Deus, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você quer ser salvo? Você quer o melhor para você? Então ame o teu próximo desta forma, querendo o melhor para ele, querendo o melhor para ela, querendo a salvação dele, a salvação dela. Não julgando como alguns costumam fazer. Esta pessoa vai para a condenação porque não serve a Deus como eu sirvo, não tem a fé que eu tenho. A fé não é de todos, irmãos. Nós temos que nos conformar com aquilo que nos deu. Uns têm fé que move montanhas, outro tem a fé que consegue servir a Deus. Mas os 2 receberão prêmio, receberão galardão, se permanecerem fiéis até o final dos tempos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não temos garantia de salvação eterna. Eu aceitei Jesus, já sou salvo. Eu faço isso, já sou salvo. Não tem disso. A Bíblia diz assim que temos que perseverar até o fim. Até o fim temos que ter amor, temos que ter sinceridade, temos que ter temor de Deus. Vamos ler ainda no livro de aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus! Nós somos salvos pela graça, de graça, não tem preço, o preço já foi pago. Nós não precisamos fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa para sermos salvos. Não precisamos guardar dias, meses, restringir alimentação, fazer isso, fazer aquilo. Precisamos obedecer Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Nós seremos salvos pela fé. Fé em Deus, fé em Jesus. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, é a esperança daquilo que nós aguardamos com ansiedade, porque cumprimos esses 2 mandamentos de Jesus Cristo. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus que nos dá. Não é daquele que quer, não é daquele que corre, não é daquele que fica buscando ansiosamente, mas a quem Deus quer dar. A palavra diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, não vem das obras. A pessoa quer ter obras, quer fazer negócios com Deus, não é assim? Nós temos que obedecer a Jesus Cristo, obedecer o nosso Salvador. Aí sim nós receberemos as bênçãos de Deus na nossa vida. Então nós vamos ainda ler em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 ao 18, que assim diz: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento,
o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Vamos ler até o versículo 17. Nós vemos até o versículo 17. Onde há o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus Cristo, aí tem liberdade. Você tem o Espírito de Jesus na tua vida? Então você tem liberdade para servir a Deus. Você tem liberdade para fazer segundo a fé que Deus tem colocado no teu coração, segundo o conhecimento que Deus tem te dado. Você tem que seguir a Jesus, não homem, mulher, não igreja, não templos, não denominações, mas servir a Jesus Cristo. Veja esse versículo aqui, o versículo 14 do 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ou do Velho Concerto, o qual foi por Cristo abolido. Foi abolido o Velho Testamento. O que é abolido não tem mais vigor, não tem mais força. Aquelas pessoas, os hebreus, é como Moisés colocava um véu, porque ele subiu falar com Deus no monte e voltou com a face resplandecente, mas ele sabia que aquilo era transitório. Ele sabia que aquilo ia acabar um dia, assim como a lei que estava sendo dada, um dia ia acabar. E ele colocou um véu para que as pessoas não olhassem para aquilo que um dia ia acabar. Mas hoje nós, com o rosto descoberto, nos apresentamos a Jesus. Porque não vai acabar mais esta bênção que Deus nos deu. Não vai acabar mais este novo testamento no sangue do Cordeiro de Deus. Não vai acabar mais. Se aquilo que era feito com sangue de animais tinha poder, muito mais agora o que é firmado e selado no sangue de Jesus Cristo tem poder. Então nós vemos aqui, foi abolido. Veja também em Hebreus, capítulo 7, no versículo 11 ao 18. Nós vamos ler alguns versículos ainda. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Porque Jesus era da tribo de Judá. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele ainda se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O precedente mandamento, o Velho Testamento, como nós lemos lá em Coríntios, é abrogado, é abolido por causa da sua fraqueza e inutilidade. Serviu de aio, serviu de guia até que viesse Cristo. E aqui diz: porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então que você também chegue a Deus. Veja ainda em Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Veja os versículos ainda em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Todo o capítulo 3 e 4. E também a representação de Agar. Agar e Sara, a mulher de Abraão. Sara não tinha filhos. Agar teve o filho primeiro. Era filho da escrava. E depois Agar, a esposa de Abraão, teve um filho, o filho da livre. Assim também a representação do Velho Testamento, o Velho Concerto e o Novo Concerto. O que não é filho não fica em casa, mas o filho legítimo, esse fica em casa para sempre. Assim também nós temos hoje a lei de Jesus Cristo para obedecermos. O Velho Testamento passou, serviu de guia, serviu de aio, até que viesse o que era perfeito. Hebreus capítulo 7 também, do versículo 11 em diante, serviu de guia. Nós estamos agora mediante este novo concerto, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando você for julgar alguém, quando você for falar de alguém, você se lembre, você está falando de você, porque o que você fala é o que tem no teu coração.
e você vai prestar conta de tudo aquilo que você falar, de tudo aquilo que você fizer. Que nós possamos a cada dia compreender mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que possamos sempre servir o Senhor com sinceridade, com amor, com alegria, fazendo aquilo que lhe agrada.